Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. Aqui é Marcos DV na voz e eu estou iniciando aqui um novo tutorial, certo? Esse tutorial aqui eu vou estar falando um pouco sobre limpeza no computador, ok? Então eu só quero explicar uma coisinha antes, que teremos vídeos que vocês vão escutar essa voz aqui, ó. NVDA, computador 5, NVDA 3 de 21. Ok? Mas ela está mais baixa do que a minha, obviamente, certo? Vídeos que vocês não vão ouvir essa voz, tá? Então nós temos vídeos que vocês vão ouvir essa voz. Isso é a acessibilidade para cegos e deficientes visuais que não conseguem ler a tela, certo? E vídeos que vocês não vão ouvir são os vídeos que eu produzo de conteúdo de ensino, ok? Python, Java, esse tipo de conteúdo, ok? Porque senão fica muito falatório, eu estou fazendo toda hora e mexendo, tá? Então, vamos lá. Gente, então é o seguinte, ó, para que a gente consiga fazer uma limpeza na memória do computador, né, enfim, na memória do computador, não deixa de ser. Então nós vamos acessar no Windows 10 este computador, nós vamos acessar aqui este computador, onde a gente tem acesso para entrar no disco local C. Modo de exibição de itens, lista, dispositivos e unidades, grupo expectativo, disco local, abre parênteses, C, dois pontos, fecha parênteses. Ok, e ele está selecionado, certo? Então, com o disco local C selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão direito. Deixa eu só ver se tem um outro atalho aqui que dá certo. Alt. Ah, sim. Para quem não tem o menu de aplicação, que é o contexto de menu, pode pressionar Shift F9, ok? Então aí já vai mais uma dica de teclas de atalho, beleza? Então Shift F9, contexto de menu, e nós vamos aqui, ó, propriedades, uma seta para cima quando abrir propriedades. Então Shift F9 ou menu de aplicações, tanto faz, ele vai no mesmo lugar aqui, certo? Nós vamos clicar aqui em propriedades. E aí nós temos algumas coisas aqui que a gente pode dar uma olhada. Só deixa eu baixar um pouquinho o volume do meu retorno aqui, que está muito alto, do NVDA. E baixar um pouco a velocidade aqui. Tá, velocidade 25 aí eu acho que tá bom. Certo? Então aqui dentro de propriedades nós temos, ó, limpeza de disco, Alt mais Z. E nós temos assim, compactar esse disco para aumentar espaço. E nós temos várias coisas aqui. Mas nós vamos clicar aqui, ó, limpeza de disco, certo? Quando a gente clica em limpeza de disco, ele abre uma pop-up no centro da tela que diz que está sendo feito análise do nosso disco para ver o que você pode limpar, certo? O que pode limpar, certo? Então, aqui esse processo, às vezes, ele pode ser um pouco demorado, dependendo de quanto tempo que você não limpa o seu disco local C, certo? Então, o que ele diz aqui para mim? Deixa eu... Ó, 26,6 GB de memória de disco. São tudo arquivos que não tem mais importância, que a gente não usa, que, né, estão só ocupando espaços na fragmentação, tá? Então a gente pode usar essa limpeza de disco. Então eu vou dar um tab para entrar na lista. Descrição, aqui ele dá uma breve descrição, os arquivos de programas baixados, parará, certo? Eu vou dar mais um tab. Exibir arquivos e mais um tab. Opa, ele pulou da lista? Aqui, ó, limpeza de disco selecionado. E aí, em cima da propriedade ali onde é que ele fala, né? Desculpa, mas eu falei errado da tab, era uma seta só, tá? Era uma seta. A gente vai para o segundo item automaticamente, então a gente volta para o primeiro item, tá? Então, no primeiro item,
Então eu tenho aqui, ó, arquivos de programas baixados, 0 bits marcado, tá? Como tem 0 bits aqui, gente, eu não preciso limpar uma memória que não está sendo usada. Então eu posso dar uma barra de espaço aqui, desmarcar. E eu só vou marcar o que tem resíduos de lixo aqui, certo? Então eu vou dar mais uma seta para baixo. Arquivos de internet temporários, ponto e vírgula, 1,91 MB. 1,91 arquivos temporários de internet. Então isso aqui, Espaço não marcado. agora eu dei um espaço, tá não marcado, agora eu vou dar mais um espaço Espaço marcado. marcado, certo? Então eu vou dar mais uma seta para baixo e eu vou estar fazendo isso até o final da minha lista. Só que o que eu posso fazer aqui? Eu posso Grau de símbolos, pouco. eu posso fazer o seguinte, ó. Eu só tirei um pouco o grau de símbolos aqui, né, para ficar mais fácil. Eu posso escutar a frase toda. Escutem aí para vocês verem, ó. Relatórios de erros, bombons e diagnóstico de comentários. 147 KB, caixa de seleção marcado 3 de 8. Tá? Então já está marcado também, certo? Então eu não preciso da barra de espaço para desmarcar e barra de espaço para marcar. O que está marcado a gente deixa marcado, que tenha resíduos de lixo, o que não tiver marcado a gente manda embora. O que não tiver marcado a gente marca, né? Que tiver resíduos ali. Vamos ver se tem algum que não está marcado aqui que tenha resíduo. Caixa de sombreador direct décimo, 720 KB, caixa de seleção marcado 4 de 8. Aqui o cache de sombreamento direct também está marcado. Vamos dar mais uma seta para baixo. Arquivos de otimização de entrega, 8,78 MB, caixa de seleção marcado 5 de 8. Arquivo de otimização de entrega também está marcado. Lixeira, 0 bits, caixa de seleção não marcado 6. Ó, lixeira 0 bits, caixa de seleção não marcado, tá, gente? Tá não marcado. Eu tenho 0 bits na lixeira, então eu não preciso marcar. Mais uma seta para baixo. Se a sua lixeira não tiver marcado e você tem vários arquivos aí na lixeira para mandar embora, basta dar uma barra de espaço para selecionar, beleza? Mais uma seta para baixo. Arquivos temporários, 26,4 GB, caixa de seleção marcado 7 de 8. Ó, 26,4 GB de arquivos temporários, tá marcado. Miniaturas, 153 MB, caixa de seleção marcado 8 de 8. Miniaturas está marcado e acabou, certo? E aí, o que acontece? Quando eu termino a minha lista aqui na navegação com as setas para baixo, eu preciso ir com o tab até OK. Descrição, grupo, OK, botão. Aqui, cheguei em OK, vou dar uma barra de espaço, Espaço, limpeza de disco, diálogo, tem certeza de que deseja excluir. tá? E aí ele abre uma pop-up perguntando se você tem certeza que deseja excluir os itens. Lembrando, gente, isso aqui é irreversível. Então, se tem alguma coisa na lixeira que você excluiu acidentalmente, eu sugiro bater um tab aqui Cancelar botão. e clicar em cancelar, ir na lixeira, dar uma verificada lá nos arquivos da lixeira se tem alguma coisa que você não queria ter excluído e você excluiu acidentalmente, dá uma verificada antes lá, cancela todo o processo aqui, depois vem e faz o processo todo de novo, ok? Então eu vou dar um Shift Tab, Arquivos, botão. excluir arquivos botão, certo? Então no momento que eu clicar aqui em excluir arquivos, os arquivos serão excluídos de forma irreversível, não tenho mais como recuperar. Se eu puder recuperar algum desses arquivos ou a maioria deles, eles já vêm corrompidos, certo? Então eu vou dar uma barra de espaço aqui e vou aguardar aqui. Então, limpando a unidade C, ok? Depois eu vou mostrar um outro processinho aqui que a gente vai fazer também, ok? Então vamos aguardar aqui ele fazer a limpeza. Ela é um pouquinho demorada no início porque ele faz uma análise, né? E aí ele começa a excluir. Na hora da exclusão às vezes é um pouco rápido, tá? Mas enquanto ele faz a análise exata, a análise exata, ele une, porque assim, ó, vejam bem que a gente selecionou várias pastas. Então o que ele vai fazer? Ele vai unir essas várias pastas em uma só, ok? Aqui para mim concluiu, tá? Ele une todas essas pastas em uma só e exclui uma vez só. Ele não exclui pasta por pasta, tá? Então, essa demorinha dele aí é justamente isso, porque para excluir é bem rápido, tá? Então, eu tô com tudo limpo aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar um... eu vou dar um... OK aqui.
Dei um OK, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Windows R Executar via e vou escrever assim, ó, Prefetch, perfect, certo? Eu vou digitar perfect, eu vou dar um enter. Top list. Reset. Bom, no momento você não possui direitos de administrador para acessar esse arquivo, tá? O que você pode fazer? Quando você der um Windows R, tá? E você escrever prefetch, Prefetch, você vai dar um Ctrl Shift Enter. Desktop. Repete diálogo no momento. Opa, ele não aceitou. Permissão para acessar Então, esta pasta. Link como ele não, como ele disse de novo que eu não tenho permissão para acessar essa pasta, Cancelar botão. eu vou dar um Tab, ele vai cair em cima de cancelar. Vou dar um Shift Tab e ele cai em cima de continuar. Então, aqui em cima de continuar eu vou dar um Enter, Diálogo. Repete certo? Tudo que tem aqui em Prefetch, a gente pode dar um Ctrl A, perdão, a gente dá um Ctrl A e vamos pressionar o botão Delete. Se você não sabe qual é o botão Delete, certo? Você usa as teclas de ajuda do NVDA com Insert mais um. Daí ele vai falar ajuda de entrada ligada. Del. Então, o Delete é o Del, certo? Aquelas três teclinhas que ficam entre o Enter e a calculadora do teclado. Caso o seu teclado de notebook você não sabe onde é o Del e você usa o NVDA ou algum outro ledor de tela, por exemplo, JAWS, você vai dar a tecla de comando, aqui no caso a tecla de comando é o Insert, né? Para mim é o Insert, tem outros que modificam essa tecla de comando, certo? Então você vai dar Insert mais número 1, certo? Número 1 do teclado que está em cima do alfabético, certo? Aquele teclado ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está um do lado do outro, tá? Aí você vai dar Alt 1 e você vai procurar a tecla Delete, certo? Quando você encontrar a tecla Del, você sabe onde é que ela é, memoriza aí, e você vai dar o quê? Você vai dar um Insert mais um para desativar, certo? E aí dentro aqui do Perfect, com tudo selecionado, basta você dar um Del, 47% concluído. ok? Reciclando Ó, 209 itens. e o que aconteceu aqui para mim? Ele fala que existe um arquivo em uso e não tem como excluir ele no momento. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vou dar uma seta para a direita, Ignorar botão Alt mais I, Alt mais I. ignorar Alt mais I. Alt mais I, ignorar, ok? Então a gente ignorou. Host ponto. Ele manteve dois arquivos aqui que estão sendo usados, Host ponto S. o Lost PFPri 400. e PFPri 400. PFPre. Eu não sei o que são esses dois arquivos, tá? Mas Lost do Windows e o Pre, certo? E o resto ele excluiu tudo, certo? E agora, gente, agora é o seguinte, a gente dá um Alt F4 aqui para fechar essa janela depois que foi tudo excluído, ok? E aí nós vamos escrever o seguinte, ó, Executar. nós vamos executar de novo e nós vamos escrever porcento, sinal de porcentagem, TEMP, TEMP. de temporário e porcento de novo. E vamos dar um Enter. Top lista. Tempo janela. Árvore. Ok? Então, nos nossos arquivos temporários, aqui para mim também tem bastante coisa, certo? Tem bastante coisa aqui nos meus arquivos temporários. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl A e vou deletar de novo. Eu vou apertar em cima do Del. Vou esperar ele fazer o processo de delete, Preparando-se para reciclar. preparando Itens. para reciclar. Tempo janela. Descoberto 6.089 itens. 922 MB. Ó, 6.000 e poucos itens, 900 e poucos MB. Descoberto 17.025 itens. 6,45 GB. Ó, ele já descobriu 6,45 GB de arquivos temporários, certo? Esses arquivos do temp e do perfect, na limpeza de disco, eles não funcionam, tá, gente? Então, o que a gente faz? A gente entra manualmente, seleciona, exclui tudo, manda tudo lá para a lixeira e refaz o processo de limpeza de disco.
Agora, para evitar de refazer o processo de limpeza de disco, como a gente fez no início desse vídeo, o que eu sugiro? Entrem no Prefect antes, excluam o que puder ser excluído, o que não puder ser excluído, só dá uma setinha para a direita e ignorar. Vão ignorando tudo que pedir para ignorar, e aí esses ignorados eles não vão ser excluídos. A mesma coisa vai funcionar aqui no temp, nos arquivos temporários, certo? Então aqui nos arquivos temporários ele ainda está rastreando. Vamos ver aqui o que ele já achou. 26,1 GB ele já achou, certo? Então 26,1 GB ele já encontrou de arquivos temporários, arquivos que não são utilizados pelo sistema. E ele está, ó, agora ele diz aqui, ó, continuar com direitos de administrador automáticos, botão. Eu vou dar uma seta para a direita e continuar para, aqui é um botão, tá, gente? Então eu vou dar um espaço. Ele pediu aqui se, deixa eu ver. Ó, aí ele, o que ele vai falar aqui, ó? Pode acontecer de dar uma mensagem para vocês, certo? Ele vai perguntar sim ou não. Então, o que ele tem ali? Ele tem dois botões, sim ou não, certo? Isso apareceu para mim. O que ele está falando aqui, gente? Esses 5.491 itens são muito grandes para a lixeira. Gostaria de excluí-los permanentemente? Eu vou clicar em sim, certo? Então eu vou dar um tab. Eita. Um tab não, uma seta para a direita em não e aí uma seta para a esquerda em sim, só para eu ter certeza que ele está em cima do sim, certo? Vou dar um enter aqui. Ok, agora ele vai começar a exclusão, certo? Aqui, como são muitos arquivos, né? Como são muitos arquivos, como é um tamanho enorme, que são quase 26 GB, certo? Então ele vai demorar um pouco aqui para fazer essa exclusão, tá, pessoal? Depois que ele fizer essa exclusão, a gente vai de novo entrar na limpeza de disco e vai fazer a limpeza dos itens que foram enviados para a lixeira, porque provavelmente vai ter outras coisas a mais para limpar também. Ok? Então, espero que você esteja gostando desses vídeos, né? E peço a quem não é inscrito que se inscreva aí no canal para ajudar aí o projeto Acessibilidade Total. Nós temos conteúdos diversos aqui, teremos outros conteúdos, né, atípicos aqui no canal também, certo? No futuro aí meio que próximo. Ok? Mas por enquanto nós temos aí playlists, né, de Python, playlist de Java. A de Python está em andamento. Eu dei uma parada para equilibrar, né? Então a de Java está em andamento. A de WordPress, gente, para quem está acompanhando aí os vídeos de WordPress, ele deu uma pausa, certo? Deu uma pausa no momento aí, ok? E aí eu vou ir fazendo aqui alguns vídeos diversos e vou continuar com o de Java até chegar mais ou menos no equilíbrio com o Python ali, e aí a gente conclui os dois, ok? Não necessariamente isso vai acontecer, tá? Pode acontecer de eu dar uma pausa também no Java e concluir o Python, ou vice-versa, certo? Então ele tá excluindo aqui. 22% concluído, ok? Então ele vai fazer a exclusão. Eu vou deixar o vídeo rodando, eu não vou editar esse vídeo, não vou pausar o vídeo, vou deixar excluindo aqui. Ok? Então ele está fazendo a exclusão. Até porque se eu pausar o vídeo, ele dá uma mensagem aqui, eu tenho que retornar o vídeo aqui para mostrar para vocês a mensagem, certo? E essas mensagens elas podem ser um pouco rápidas. Por enquanto ele não deu nenhuma mensagem. Mensagem que pode dar é o que?
esse arquivo está sendo usado, ele não pode ser excluído, ou alguma coisa nesse sentido, certo? Então, por isso que eu vou ficar analisando aqui a exclusão. Esse bip que você está ouvindo é do NVDA quando ele está fazendo algum processo, né? Certo? Então, vamos aguardar aqui, certo? Vou mostrar para vocês também em algum outro vídeo, aí talvez no próximo vídeo, como limpar o navegador, certo? Como limpar o navegador. E se você tem alguma sugestão de vídeos aqui para o canal, fique à vontade e coloque aí nos comentários. A gente vai fazer com o maior carinho para todos aí. Vamos aguardar aqui, ele está, acredito que mais de 50%, porque o bip dele já está afinando. Quando o bip do NVDA começa a afinar, para quem enxerga e não usa NVDA, é quando ele está chegando ao final de uma etapa, né, de carregamento, de instalação, ou aqui nesse caso como a gente está excluindo, certo? Então pelo bip aqui ele deve estar lá na faixa dos 60%, 70%. E vamos aguardar aqui a finaleira para ver se ele vai dar alguma mensagem de que algum arquivo ele não pode excluir, ou que não pode ser excluído, né? Outra coisa também, gente, eu vou estar mostrando muito provavelmente mais aqui no final desse vídeo, são as configurações do sistema, configurações dos sistemas do Windows ali, para quem quer deixar o computador um pouco mais rápido também, né? Que a gente pode, às vezes a gente tem muitos programas iniciando junto com o sistema, então a gente pode desativar esses programas. Eu vou mostrar como. Aqui ele já está chegando no final, deve estar seus 90 e poucos %. E quando ele chegar no 100% aqui, a gente vai saber se tem algum arquivo que não pode ser excluído. Ele não deu até o momento a mensagem, eu acredito que ele não vai dar essa mensagem, ele vai limpar tudo, mas vamos ver. Porque aqui ele já está fazendo a exclusão, né? A limpeza do Perfect, do Temp, para quem acha que vai mudar alguma coisa em algum programa, né? Não muda, tá, gente? Só muda. Ó, então, aqui ele falou, ó, tem vários arquivos aqui que não foram excluídos, que ele fala que não pode ser excluído, certo? Agora, entre esses arquivos, e são alguns que eu tenho aqui, no momento que eu der ignorar aqui, ó, eu vou dar ignorar, ó, ele mostrou ignorar de novo. O que eu posso fazer? Eu vou dar um Shift Tab. Ah não, Shift Tab não, uma seta para cima, ó. Fazer isso para todos os itens atuais. Eu vou marcar, tentar novamente e ignorar, tudo com as setas, tá, gente? Nada com o Tab aqui. Então, seta para cima. Fazer isso para todos os itens atuais, caixa de seleção não marcado, vai estar não marcado, né? Você vai dar uma barra de espaço ali para marcar e vai dar seta para baixo, tentar novamente e ignorar, certo? Então, vamos dar aqui uma barra de espaço em ignorar. Ele vai continuar ali a exclusão fora o que já foi ignorado. Beleza? E se você quiser tentar excluir um por um da lista que ficou, né? Acredito que às vezes pode ficar bastante, às vezes pode ficar poucos. Aqui para mim deve ter ficado em torno de uns 15, 20, mas eu posso tentar excluir um por um. Obviamente que arquivos ou pastas que estão sendo usados em outro ambiente,
você não vai conseguir nem excluir, nem tentando manualmente um por um, ok? Então só vamos esperar ele concluir aqui, não sei porque que ele está demorando. Excluindo 126.972 itens de tempo, nível 99% concluído. Está 99% concluído. Então ele deu uma paradinha ali no 99%, daqui a um pouco ele evolui. Tá, eu vou alternar a janela aqui, ó, eu estou no temp. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, certo? O que eu tenho aqui, ó? O último que eu tenho aqui é o NVDA. O NVDA ele não pode ser excluído porque eu estou usando o NVDA, então ele cria arquivos temporários de uso, certo? Então eu posso estar olhando aqui para cima, 408C27, isso aqui é um número estranho, o Win7, e aqui não tem nada do que eu possa usar. Deixa eu ver se ele já concluiu. Tá, então ele está terminando de excluir aqui, tá? Então o que eu estava dizendo ali para vocês, certo? O que acontece quando ele pega arquivos, certo? Ele pega sempre de baixo para cima, ele exclui de baixo para cima. E o primeiro de baixo para cima que estiver sendo usado, ele já interrompe o processo de exclusão ali no NVDA, por exemplo, né? Então, abaixo do NVDA, eu tinha vários arquivos, eram mais de 100 arquivos, tá? Para excluir. Então, quando ele estava excluindo e chegou no NVDA, ele parou. Parou por quê? Porque o NVDA ele não pode ser excluído porque está sendo usado. E aí ele mata o processo de exclusão ali. Ele só faz a confirmação, por isso que ele falta ali 1%, ele só faz a consideração final ali naquele 1% que está faltando para excluir, e aí ele faz a exclusão definitiva daqueles arquivos todos que estavam aqui que já não estão mais. Tá, então aqui ele está excluindo ainda, certo? Então é isso, gente, tá? Eu não vou fazer o vídeo do msconfig, ok? Agora, certo? Mas assim, quando você concluiu aqui a exclusão, ok? Quando você concluiu, quando o sistema aqui concluiu a exclusão, aqui ele parou, certo? Ele parou, deixa eu ver se não tem nenhuma outra janela. Tá, então não, ele não tem nenhuma outra janela esperando algum tipo de confirmação, certo? Então o que você vai fazer? Quando ele terminou aqui, supondo que ele já fechou essa janelinha aqui dos 99%, certo? Então você vai ou selecionar um por um aqui, da temp, por exemplo, eu vou selecionar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Selecionei 3. Eu vou dar um del. Ignorar, certo? Então ele já excluiu mais algum ali para mim, certo? Então é só eu ir fazendo manual aqui e excluindo o que eu quero excluir, ok? Depois que eu fiz aqui o manual um por um, excluir um por um aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa janela aqui, vou ir lá no computador de novo, né? Vou selecionar o disco local C, vou pressionar o botão direito, vou subir com a tecla em propriedades, o botão direito ou Alt ou Shift F9, né? Vou em propriedades, vou clicar aqui com um tab em limpeza de disco, vou dar um Enter em cima de limpeza de disco, ele vai fazer a verificação do disco, certo? Vou clicar aqui para vocês verem, ok? E aí o que acontece? Ele já cai para mim direto na lista, então basta dar uma seta para baixo, ó.
Tá? Então, é só eu ir verificando aqui novamente se tem algum arquivo que existe algum valor, né, que não esteja selecionado e eu só faço a seleção. A lixeira, provavelmente, vamos ver aqui. Arquivos, caixa de som, arquivos, lixeira, 5,03 MB, caixa de seleção não marcado. Ó, lixeira 5,03 MB, caixa de seleção não marcado. Aí o que eu vou fazer? Não marcado, eu vou dar uma barra de espaço, vou marcar. Tá tudo marcado que tem resíduo, eu vou ir com o tab até Descrição, exibir arquivo, alt, botão. OK, e aí ele vai perguntar se eu quero excluir, vou dar um Alt S, né? E ele vai excluir tudo, depois ele fecha automaticamente, é só eu fechar tudo aqui, tá? Então, gente, basicamente é isso. 99%. Então ele ainda está nos 99% aqui, muito provavelmente porque eu estou gravando, certo? Então ele não saiu dessa tela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos detalhes, o que é que está interrompendo ele aqui de continuar. Excluindo 100, menos detalhes, excluindo 126.972 itens de tempo, nível 99%, concluído no tempo, link C, users marcos um nome da tela, tempo restante, itens restantes, tempo restante, cerca de 40 minutos. Cerca de 40 minutos para ele concluir a minha limpeza, tá? Do meu tempo. Então você pode continuar mexendo o computador aí, se caso isso aqui demorar. Esse processo ele é demorado, como eu disse, eu tinha muitos arquivos aqui na minha temp, certo? E isso aqui já vai viabilizar bastante aí o uso do computador. E lembre-se, tá, pessoal? Enquanto que ele está fazendo essa limpeza aqui, não adianta, não vai resolver muito você ir ali no disco local C, clicar em propriedades, limpeza de disco, parará, como vocês já estão sabendo aí, ok? E fazer. O negócio aqui é aguardar mesmo, ele fecha automaticamente essa janela. Vou dar um menos detalhe aqui e vou deixar aqui essa janelinha aberta. Vou fechar aqui a minha temp, eu não quero mais ela aberta. Vou fechar aqui este computador. E é isso, tá? Então é só vocês aguardar, deixar ele fazer o processo aí. Podem continuar mexendo no computador normalmente. Beleza, gente? Então espero que vocês gostem desse conteúdo e podem deixar nos comentários aí. Deem like, favoritem aí por gentileza para ajudar o canal. Se inscrevam no canal que não é inscrito e muito obrigado a todos. Forte abraço, até a próxima.